Oi, estamos começando mais um Empoderação. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E hoje nós vamos discutir um caso assim revoltante. E que já tem um tempinho que aconteceu, mas eu fiz questão de trazer aqui porque a gente tem que discutir a questão do racismo no ambiente de trabalho. É muito importante. A gente abordou em outras ocasiões, né, de maneira indireta, ligada a outros temas, mas hoje especificamente a gente vai falar sobre isso. E por quê? Teve um caso de uma atendente de uma lanchonete em Curitiba que ela simplesmente foi rejeitada por um cliente que disse: eu não consigo com gente dessa cor. Exatamente isso que ele disse. Esse homem, investigado pela Polícia Civil do Paraná pelo crime de injúria racial, ele deixou a funcionária, obviamente, chorando, se sentindo humilhada. Isso faz a gente refletir como o racismo, né, ainda tenta determinar quem pode ou não estar em certos espaços. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu te convido a ficar comigo e com as minhas convidadas. Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Para nos ajudar a entender melhor, né, essa realidade, traçar caminhos de resistência e fortalecimento, que é a nossa proposta aqui, eu recebo hoje Herédia Alves, advogada criminalista, defensora de direitos humanos e diretora estadual do Instituto Anjos da Liberdade. Ela é reconhecida por sua atuação firme no combate à violência de gênero e à violência contra mulheres. Também exerce a função de diretora jurídica do projeto Mulheres de Frente, contribuindo aí de forma ativa para a promoção da justiça, da igualdade e da dignidade humana. Seja bem-vinda, Herédia. Muito obrigada. É uma honra participar do programa. E combater a violência contra as mulheres é um dever de todos nós. Esse episódio, além de ser uma grande violência contra mulheres, é um caso de racismo, então a gente precisa se unir no combate a esse tipo de atitude e a gente condena veemente qualquer coisa que venha desse tipo. E, infelizmente, eu vinha falando com a nossa convidada querida hoje aqui, no Rio a gente teve um caso que não foi com mulheres, mas voltado para o racismo, que é a questão do entregador que acabou sofrendo um tiro no pé. Então, o ambiente de trabalho para pessoas negras se torna cada dia mais perigoso e mais vulnerável, infelizmente. Bom, e nós vamos conversar hoje de como a gente pode ajudar, né, essas pessoas a se preservarem o máximo possível de situações como essa, inclusive juridicamente, né? Vamos lá. E agora eu vou dar aqui boas-vindas para a querida Flávia Ribeiro, que é bacharel em Direito pela Universidade Mackenzie Rio, advogada pós-graduada em Direito e Gênero pela EMERGE, presidente da Diretoria das Mulheres Advogadas da Ordem dos Advogados, a seccional do Rio de Janeiro. Flávia, também seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gabi. É um prazer estar aqui com você. A gente já se encontrou anteriormente, né? E agora, pessoalmente, é muito bom estar aqui com você para falar sobre esse assunto, né? Que é um assunto difícil, mas que a gente ainda precisa falar para que a sociedade saiba dessas mazelas e saiba como combater esse crime, que é um crime horrendo, que é o racismo, um crime inafiançável e imprescritível. Então, estou aqui à disposição para a gente falar sobre esse assunto e ver caminhos para a mudança. Vamos juntas. Bom, e como é de praxe aqui no nosso programa, eu vou pedir para que vocês se apresentem, como vocês se veem, como vocês se posicionam, e eu começo com a Herédia. Eu me vejo como uma mulher que, além de advogada, estou sempre na luta pelo direito das mulheres, pelos direitos humanos. É uma luta árdua e diária, porque enquanto mulher, a gente vê os direitos nossos sendo violados a todos os instantes. E como defensora dos direitos humanos, e aí a gente entra em questões de raça, a gente entra em questões de minorias que a gente precisa combater e buscar trazer o diálogo, porque a sociedade, de um modo geral, quando a gente se posiciona na luta por esses direitos, a gente tem ouvido muito que os defensores de direitos humanos trazem muito mimimi, mas é através do debate desses direitos que eles entendem como mimimi, que a cada vez a gente vem se posicionando mais e trazendo à baila temas importantes que estão sendo posicionados na sociedade e respeitados, ainda que na marra. Ok. E você, Flávia?
Bem, eu me vejo. Na verdade, eu sou uma mulher negra, retinta, soteropolitana, nascida e criada em Salvador, Bahia. E, diferentemente da maioria da população negra do nosso país, eu não venho de periferia, de favela. Eu sempre estudei em escolas particulares, fiz faculdade também numa universidade particular. Então, eu acredito que isso me forjou como uma mulher negra militante, ativista de direitos humanos e que, com essa vivência, consegue circular em vários espaços, né? Seja ele espaços majoritariamente negros, de cultura negra, e seja espaço também dos brancos, né? Minha mãe também é uma mulher negra retinta, mas que foi adotada por uma família branca, e isso fez com que eu pudesse ter esse jogo de cintura de ocupar vários espaços. É justamente isso, jogo de cintura que tem que ter às vezes, né? Sim, total. Eu tenho um dado aqui que 86% das mulheres pretas relatam racismo no trabalho. Isso de acordo com uma pesquisa da consultoria Trilhas de Impacto. E aí eu vou conversar com vocês especificamente nesse momento sobre o caso dessa balconista. Não sei se vocês acompanharam, tiveram a oportunidade de se informar um pouco mais sobre esse caso, mas eu queria entender, naquele momento, Herédia, ela tinha como fazer alguma coisa diante daquela agressão que ela sofreu? Com certeza. Imediatamente, é uma coisa que eu entendo, que até para buscar um pouco do histórico de casos como esse. Não é um caso isolado, infelizmente, e aí pesquisando antes de chegar aqui, a gente tem casos de forma reiterada que tratam dessa forma. Pessoas que dizem que não querem ser atendidas, seja por mulheres ou outros, ou homens que sejam negros, porque acham que eu não consigo. É uma atitude higienista, digamos assim, né? Então, ao meu ver, é lógico que ela poderia pedir ajuda, mas o principal é a empresa estar preparada para combater o racismo no ambiente de trabalho. Porque o profissional ali, ele está sempre numa situação de vulnerabilidade, porque ele tem que atender bem o cliente. Às vezes é uma pessoa jovem que não tem entendimento dos seus direitos, enquanto uma mulher negra, como um trabalhador, muitas das vezes. E a empresa, ao meu ver, é a principal responsável, que precisa estar atenta ao combate racial e à defesa do direito das mulheres também. Porque nesse momento ela ela teve abusado ali o seu direito enquanto profissional, enquanto uma mulher e enquanto uma pessoa negra. Então, assim, foram vários tipos de violência. Então, a empresa precisa estar preparada nesse tipo de situação, porque uma pessoa que tem um tipo de pensamento como esse, ele não pode se sentir nem à vontade de chegar numa empresa que, se é reconhecida, essa empresa combate a violência contra a mulher, essa empresa combate ao racismo. A pessoa que tem esse tipo de atitude certamente nem sequer vai se sentir à vontade de entrar naquele local. Essa empresa não aceita pessoas racistas. E é assim que a gente tem que se posicionar. Racista que não é bem-vindo. E se praticar algum tipo de atitude nesse sentido, naquele ambiente, ela vai ter a lei sendo cobrada e ela vai ser levada a uma delegacia, ela vai ser exposta, porque os racistas não podem se esconder atrás de uma atitude como essa. É isso. Você trouxe um ponto interessante sobre o papel da empresa, né? A gente abordei aqui mais a questão da profissional, da mulher, mas a empresa também tem um papel muito importante. Ela pode, inclusive, ser responsabilizada se ela não tomar nenhuma atitude em situações como essa, Flávia? Sim, com certeza. Eu vi que na matéria tinha escrito que o agressor, ele responde por crime de injúria racial. Mas há um erro nessa tipificação, porque ali ele cometeu o crime de racismo. E há uma diferença entre racismo e injúria, apesar do STF ter equiparado esses dois crimes, né, na questão de tornar a injúria racial também como um crime imprescritível e inafiançável. Por muito tempo, a injúria racial ela foi entendida como um crime menos grave do que o racismo, porque o racismo é um crime que atinge toda a coletividade, né? Então, é quando se proíbem pessoas negras de frequentarem certos lugares, é quando, esse caso mesmo, quando ele fala, eu não consigo ser atendida por uma pessoa de cor, ele não está especificamente apontando para aquela atendente, ele está falando para qualquer pessoa negra. Então, ali ele está sendo racista mesmo.
Então, eu acredito que a omissão dessas pessoas, tem até lugares que já existem leis onde você não pode se calar em casos de crime contra violência contra a mulher, né, violência contra criança, adolescente, violência contra animais, e o do racismo não é diferente. Se você trabalha numa empresa em que você emprega pessoas na diversidade, pessoas negras, mulheres que sofrem algum tipo de opressão, pessoas LGBTQIAPN+, você tem que ser responsável também em tornar aquele lugar um lugar bom para aquela pessoa trabalhar. Então, se você presencia um tipo de crime como esse e você se fica omisso, se fica inerte, você também está sendo conivente com esse crime. Então, é importante que as pessoas saibam que elas também podem responder por omissão, né? Então, que a empresa tenha políticas internas para combater esse tipo de situação. É muito importante. Exatamente. Pode concluir. Não, exatamente. Um dos apontamentos que eu coloquei aqui, a supremacia branca, ela é tão confortável nesse lugar de se sentirem superior, que quando ele faz um tipo quando ele comete um crime como esse, ele, além de estar sendo racista, ele está muito confortável na posição de que ele está humilhando publicamente aquela mulher. Então, ele não simplesmente não porque em muitos dos casos, né, a pessoa que pratica um crime de injúria racial, ou racismo especialmente, às vezes a pessoa faz escondido, ela tenta se esconder e fala, não, mas eu não disse isso. Nesse tem caso... pouco de vergonha, talvez? Seria esse o termo, não? Não tem um pouco de vergonha, mas sabe que existe a lei atualmente, diferente de alguns anos atrás, que as pessoas se sentiam muito confortáveis, e aí tinha o racismo recreativo, né? As pessoas brincavam e as pessoas acabavam aceitando e riam junto, mas atualmente não. Como eles sabem que tem tem delegacias especializadas, tem eles vão sofrer as consequências jurídicas, então acaba fazendo escondido. Nesse caso, esse cidadão, ele se sentiu muito confortável em humilhar aquela mulher e demonstrar que ele é superior e fazer ela ser humilhada publicamente, que provavelmente a lanchonete estava cheia, né? Então, assim, é um caso extremamente bizarro e complexo em vários aspectos. Porque a pessoa, para chegar nesse ponto, ele tinha uma sensação de impunidade que aí ainda tem uma outra fala, né, doutora? Que muitas das pessoas falam, mas eu vou ser processada e eu sei que não vai dar não passa de um processo que você vai responder. Você não vê pessoas negras pessoas racistas sendo presas pelo crime de racismo, como aconteceu agora há pouco com essa... não lembro bem, que praticou racismo contra os filhos de dois globais, agora. Exatamente, não lembro o nome dela. Que eram influenciadoras, né? Era um casal de atores, enfim. Da Giovanna Giovanna Eubank, exatamente. E ela foi condenada, teve uma multa muito alta, mas ainda assim ainda não teve efetividade. Então, enquanto a gente não tiver casos como esse, que ganhou a mídia, que a pessoa racista vai pagar e ela vai ser, infelizmente, vai ser presa de fato e vai servir como exemplo, a gente vai ver pessoas cada vez mais praticando racismo e se sentindo confortável em humilhar e transgredir a lei, porque não vai ter nenhum tipo de efetividade com a lei. Né? É importante também uma fala que a Herédia teve no início do programa, que fala sobre a questão da atendente ser mulher, negra, né? Então, mostra os diversos atravessamentos que uma mulher negra passa para existir na sociedade, né? Ela não passa só pelo machismo, que fala que o lugar que ela deve ocupar é aquele lugar de pensamento coletivo de profissões que tratem do cuidado, profissões que tratem de uma atividade menos intelectual, né? A sociedade ainda impõe isso às mulheres. Para você ser profissional de alguma coisa, você tem que trabalhar como professora, você tem que trabalhar como babá, você tem que trabalhar como cozinheira, você tem que trabalhar como atendente, como empregada doméstica. O senso comum ainda coloca as mulheres nesse lugar de servidão e cuidado.
Enquanto os homens, não, eles precisam trabalhar em lugares que eles precisam usar mais o intelecto, então são as engenharias. E mesmo que seja uma profissão parecida, como a de cozinheira e a de chefe de cozinha, por exemplo, colocaram esse lugar de chefe para diferenciar o gênero. Porque você já vê nos locais, nos restaurantes, a maioria de chefes de cozinha são homens, né? A maioria dos chefes de cozinha respeitados pela sociedade são homens. Então, por mais que você faça uma atividade parecida, que é você tá ali fazendo uma comida para uma pessoa, as mulheres são colocadas nesse lugar de cozinheiras, enquanto os homens são colocados no lugar de chefe. Então, a sociedade sempre dá uma importância maior à ocupação que aquele homem está exercendo. Além desse machismo que ela é atravessada, o racismo, né? Então, as mulheres negras, elas sofrem triplas opressões. Machismo, sexismo, racismo e classismo também. Então, é muito importante que a sociedade saiba que casos como esse, como a Herédia falou, não são casos isolados. E cada vez mais que a gente tem notícias como essa nos noticiários, na televisão, nos jornais, a gente acaba atingindo não só a vítima desse caso, mas a gente atinge a todas aquelas mulheres que leem aquela notícia e se sentem também agredidas por esses casos, porque é um gatilho enorme você ler que uma mulher negra está trabalhando como atendente e por ser mulher e negra, simplesmente uma pessoa não quer que ela tenha contato com ele. Então, isso não atingiu só essa atendente, atinge a mim, enquanto mulher negra, Claro. atinge você, atinge a Herédia. Então, é muito importante que a gente conscientize, né, a sociedade como um todo, que enquanto a gente tiver machismo, racismo, a gente não vai ter uma sociedade desenvolvida, a gente não vai ter uma sociedade plena de direitos. É preciso acabar com esse tipo de crime, né, para que a gente possa viver de uma forma digna e plena no nosso país. Herédia, você citou o caso aqui, eu resgatei na internet, foi a influenciadora digital Day McCarthy, que foi condenada pela Justiça do Rio a pagar R$500 mil ao casal de atores. E a sentença decorre de declarações de cunho racista proferidas contra a filha do casal, a Titi, ainda criança, por meio das redes sociais. E teve também recentemente o caso da dupla de influenciadoras, que eram mãe e filha, que deram banana para umas crianças em extrema vulnerabilidade, isso, que também foram condenadas. Numa ação social, né? Isso foi numa ação social. O caso delas. Exatamente, o que é um absurdo. Que já estava indo lá com o objetivo de ajudar, né, entre aspas, né, ali socialmente aquelas pessoas em vulnerabilidade e acabaram cometendo esse ato de racismo, né? Exatamente. Só que, como você mesma disse, isso não é isolado, infelizmente. Não é um caso isolado. É um outro caso que eu anotei aqui falando sobre justiça. A Justiça de São Paulo, o humorista, não sei se você chegou a ver, Vinícius Teixeira de Lima, que foi a live da ofensa, uma live cheia de racismo recreativo e cheia de, não só racismo, e aí a gente trata, conforme a sua conterrânea maravilhosa, que eu admiro muito, que é a doutora Carla Cotirene, que fala muito sobre as interseccionalidades, como a doutora muito bem colocou, que é o racismo, o sexismo, o machismo e a vulnerabilidade social, que acabam virando piada na boca desses humoristas. E agora tem se trazido muito esse tema à baila, mas infelizmente em outubro de 2024 a Justiça de São Paulo absolveu sumariamente esse humorista. E aí acaba sendo mais, como nós falamos, né? Quando um humorista ele é absolvido sumariamente, o que quer dizer absolvição sumária? Ele sequer respondeu o processo completamente, né? A partir do momento que foi apresentada ali a resposta à acusação, eu acredito que ele já tenha sido absolvido. Você acaba dando espaço para que novos humoristas tragam esse racismo recreativo à baila e as pessoas queiram rir. E eu atualmente, né, já sou uma mulher com mais de 40 anos e a gente lembra aí de 20 anos atrás, tinha muito racismo, tinha muito racismo recreativo. Racismo tem a torta e a direita atual. Desculpa te interromper, mas vamos lá. O que é racismo recreativo? Aqui no programa a gente já falou várias vezes, já explicamos, mas sempre tem gente nova chegando.
O racismo recreativo é quando, por exemplo, nesse caso, um humorista traz para o seu stand-up, Pessoa. né? O humorista vai, porque é o stand-up, que eles trazem várias piadas rápidas, piadas prontas. E aí, nesse caso específico, ele, por exemplo, a racista eu não lembro, mas uma falando sobre judeus, ele falou: reclama de banho quente, mas quando estavam em Auschwitz ia para caldeira e não reclamava. Uma coisa assim. Alguma piada racista, você lembra, doutora? Nesse caso, foram tantas que eu acabei nem separando. Não, esse caso eu não tomei acompanhou. conhecimento, mas o racismo recreativo, ele tá no cotidiano Tá no também. cotidiano. E muitas crianças sofrem com esse tipo de racismo. Eu mesma fui uma que sofri demais, porque como eu estudei em escola particular, eu era praticamente a única menina negra da sala. Então, são xingamentos, são brincadeirinhas, né? Falando do cabelo duro. É aquele racismo que é feito na intenção de tirar chacota da pessoa negra, né? De fazer ser engraçado algo que é extremamente racista, pejorativo e que vai fazer com que essa pessoa sofra. Então, o racismo recreativo, ele é tirado como, não, é só uma brincadeirinha, é uma coisinha leve, mas que na verdade não. Traz danos psicológicos a essa pessoa que vai perdurar por uma vida inteira. E quando a pessoa Exatamente. preta reproduz esse tipo de brincadeira, o racismo recreativo, né? Que para ela é uma brincadeira porque ela sempre ouviu, porque sempre fizeram comigo, não tem problema, não morri por causa disso. O argumento que muita gente dá não tem problema, não morri por causa disso. Apelido de escola, brincadeira. Isso pode? Então, a diferença de uma pessoa preta reproduzindo racismo e uma pessoa branca sendo racista é a intenção que você tem ali no fato de você ser racista. O que é o racismo? O racismo é um sistema de opressão. São pessoas brancas que se sentem superiores a pessoas negras, que querem fazer uma manutenção desse poder que eles têm e que eles tiveram historicamente, desde o Brasil escravocrata, e em cima de pessoas negras. Então, eles se sentem superiores porque as pessoas negras foram escravizadas durante um longo período de tempo no Brasil. E aí, eles acham que as pessoas negras não podem ocupar certos espaços, acham que as pessoas negras não podem exercer certas profissões. E aí, você acaba sendo racista porque você quer fazer a manutenção desse poder que você imagina que você tem por você ser branco. Quando uma pessoa negra, ela está reproduzindo esse racismo, ela não tem essa intenção. Não. Ela não está falando para uma outra pessoa negra que ela quer se manter ali de uma forma superior àquela outra pessoa negra. Ela está reproduzindo porque a sociedade ensinou a ela que nós somos racistas, e de fato somos, né? A gente aprende desde criança que a gente é feia, né? Uma pessoa, o padrão de beleza da sociedade é a mulher loira, magra, dos olhos claros. Então você já nasce sabendo que o seu cabelo crespo é duro, é feio, né? Então, quando você reproduz, você vê uma outra mulher ali que parece com você, mas que vai, olha lá, o cabelo dela é duro, ela não é tão bonita assim. Você está reproduzindo aquilo, mas você não tem aquela intenção de, como é que eu posso dizer? De Se beneficiar se do beneficiar poder. desse sistema racista de opressão que faz com que pessoas negras continuem no limbo da sociedade, entendeu? Então tem essa diferença. Eu entendo por um lado, no sentido de que eu já observei em alguns casos, que tem pessoas negras que acabam aceitando essas brincadeiras racistas para serem aceitas em determinados grupos. Eu já observei que às vezes a pessoa não é difícil trazer essa definição, mas a pessoa não entende o quanto aquilo é prejudicial para ele, para a sociedade na qual ele vive. Às vezes ele não tem um filho e ele não entende que se ele perpetrar e fizer essa manutenção desse tipo de atitude, um filho dele vai continuar sofrendo o racismo. E ele tenta, para se manter dentro de um grupo, e eu já observei isso em grupos específicos, que as pessoas começam, mas isso daí é mimimi, é uma piada, e a gente já não pode mais fazer piada, agora vão querer fazer controle de piada e do que a gente fala. E aí essas pessoas, em algumas pessoas pretas, acabam não se demonstrando assim. Eu, por exemplo, não ligo. E aí reproduz aquilo como se fosse para ter a manutenção naquele espaço, para se sentir dentro do grupinho. E aí você, né? Aí a gente, enquanto pessoas negras e de um grupo que está tentando fortalecer o debate, eu acho que a gente não pode se colocar
em uma luta direta com essa pessoa. Eu acho que o momento é de acolhimento, tentar demonstrar para aquela pessoa o quanto essa atitude dela é prejudicial, o quanto esse tipo de atitude ele reforça e traz a manutenção do racismo naquele espaço, e que se ele não se posicionar, ele está dando um aval para que essas pessoas continuem. Então é uma forma de opressão também, ao meu ver. É uma forma de tentar se manter num grupo e ser aceito, porque, olha, eu sou negro e eu aceito algumas brincadeiras, eu nem estou achando ruim. Mas, na verdade, ele não está nem se vendo naquele local ali como se ele também está sendo uma chacota. Sim, Então... e é importante, Herédia, a gente também falar aqui que a lei ela é aplicada para todos, independentemente de cor de pele. Então, se uma pessoa negra ela é reprodutora do racismo com outra pessoa negra, ela também vai responder por esse crime. E é importante destacar que os operadores do direito, em sua maioria, são pessoas brancas. E nem todo mundo tem esse entendimento de reprodução de racismo e de racismo de fato, como a gente tem aqui. Então, é muito capaz que um juiz pegue um caso de uma pessoa negra reproduzindo racismo com outra pessoa negra e condene essa pessoa negra, né? Porque quem ali aplica a lei é o juiz através do seu livre convencimento. Então, a gente precisa explicar isso para as pessoas negras, porque muita gente fala, não, ele é negro, como é que eu vou ser racista com outra pessoa negra? Não, isso não existe. Mas existe, né? A lei, ela é igual para todos. Então, se você tá ali praticando aquele ato típico que o Código Penal diz que é crime, você responde por aquele crime. Agora, basta saber se o operador do direito que vai aplicar aquela lei vai entender dessa forma ou não. Isso é um alerta importante. Eu realmente nunca ouvi, eu não entendia dessa maneira. Eu achava que realmente não poderia acontecer, porque se é uma pessoa negra falando para uma outra pessoa negra quando não tem, em tese, assim, a intenção, digamos, né? Uhum. Mas de fato, o que importa é como a pessoa se sente, como a vítima se sente. Se aquilo faz com que ela se sinta humilhada, se ela entende que aquilo que é racismo e denunciar, a outra pessoa que está cometendo, sendo negra, pelo que você está colocando, ela pode ser penalizada. Exatamente, porque o texto da lei, ele não fala se uma pessoa negra praticar preconceito pelo fato de cor, religião. Ele não está falando ali que é uma pessoa branca que vai praticar esse crime. Ele está falando praticar tal. Ele descreve o ato por qualquer pessoa que seja. Pode ser uma pessoa branca, uma pessoa negra, uma pessoa indígena, uma pessoa amarela. Quem fizer aquele fato típico que está descrito no Código Penal, está praticando aquele crime. Perfeito, doutora. É fato típico, porque a gente tem a Constituição Federal que já traz que somos todos iguais perante a lei. Então, se você tem um fato que é antijurídico, que ele é aplicável no Código Penal, ele não tem uma excludente de ilicitude pela cor da pele. Uhum. Ah, não, essa pessoa que cometeu esse crime, que ele é previsto no Código Penal, mas ela tem a pele preta, ela não vai ser condenada. Não. Não é uma excludente de ilicitude se for uma pessoa da pele preta que vai cometer o crime. A gente está aí para o Código Penal, isso aí não entra como excludente de ilicitude, não. Mas é importante reforçar. E o meu posicionamento é sempre esse. Ainda que eu veja, eu procuro sempre acolher, porque eu acho que o que a branquitude traz é essa questão de a gente estar sempre brigando ou estar sempre criando óbices dentro do movimento para que um esteja contra o outro, quando na verdade a gente precisa se unir e combater o racismo. Uhum. Bom, dentro disso, Herédia, como você avalia o impacto psicológico, né, desses ataques? Tanto no caso da balconista, os outros exemplos que você trouxe, os que a gente vê no dia a dia. Qual é o impacto para a saúde mental dessas pessoas que são vítimas? O impacto para a saúde mental é a pessoa cada vez se sentir menos, se sentir menor, se sentir incapaz, não conseguir se sentir empoderada para ter um espaço maior dentro da sociedade, está sempre se sentindo na condição de subserviente. E é através de trabalhos, de grupos, que a gente precisa de um atendimento psicológico, por exemplo, de um empoderamento para essa mulher, de repente de uma assistência jurídica. E aí, trazendo até o caso de hoje, que foi um que me impactou muito, essa questão do policial do CEAP, né, ter atirado no funcionário ainda que indireto, né, do funcionário do esqueci o nome. Entregador. Entregador iFood.
O iFood imediatamente tem um grupo, que é o Black Sister in Law, que é um grupo de advogadas, e eles já estão vinculados, e aí já passou o funcionário, embora eles não tenham grandes vínculos, né, de direitos trabalhistas de um modo geral, com esses entregadores, mas eles já estão sendo acolhidos. Ele já foi acolhido por esse grupo, que é o Black Sister in Law, e por atendimento psicológico. Então, assim, é claro que o atendimento o psicológico dessa funcionária vai ficar abalado, tanto por ter passado a vergonha em público, como a gente falou, por ter o racismo sendo perpetrado ali no ambiente de trabalho. E, claro, a empresa ajudou, né, chamou a polícia imediatamente, mas os impactos, eles ficam aí de uma forma que muitas das vezes você tenta fingir que não sentiu, mas fica. É no momento que você vai se preparar para uma nova entrevista de emprego, é no momento que você vai se preparar para se empoderar diante do mercado de trabalho, que aquele racismo vai ecoando dentro da sua mente, e é uma dor que não apaga. É muito difícil. Agora, Flávia, a Herédia trouxe pra gente aí esse caso do entregador, que realmente é chocante, né? A pessoa foi baleada simplesmente porque não levou o lanche na porta da pessoa que estava solicitando o pedido. Isso não é razão para nada, nem para brigar, nem para aumentar o tom de voz, quiçá colocar em risco a vida dessa pessoa e de outras que estavam ali também ao redor. Ela trouxe essa atuação positiva da empresa de aplicativos aí de entrega, né, do iFood, mas de um modo geral, o mercado de trabalho, as empresas, você acha que elas acolhem o funcionário, acolhem essas denúncias de racismo e ajudam, ou elas preferem não dentro do possível, não se meter, não sabe? Ficar distante? Qual a percepção que você tem ou dados sobre isso? Então, eu não tenho dados sobre esses crimes de racismo dentro de empresa, mas eu vejo que tem várias empresas que estão olhando mais para esse lugar da diversidade e cuidando para que os seus empregados, né, que são mais diversos, eles possam trabalhar de forma plena. Eu vejo que a gente fez o Ministério Público do Trabalho tem feito um trabalho positivo sobre isso, né, principalmente nos escritórios de advocacia, né, fazendo uma campanha para que esses escritórios não tenham só pessoas negras trabalhando em cargos em cargos de menor salário, né, mas que também cheguem aos cargos de chefia, porque a gente tinha, o dado que eu tenho sobre isso é que nos escritórios o percentual de pessoas negras como sócios era menor do que 1%. E quando a gente falava de mulheres negras nesse lugar de sociedade, né, como sócia de um grande escritório, esse dado não era nem contabilizado, ele era irrisório. Então a gente tem eu tenho visto algumas campanhas do Ministério Público do Trabalho e de próprios grandes escritórios. O Basílio Advogados, que é o escritório da presidente da seccional do Rio de Janeiro atualmente, ele fez um trabalho de colocar pessoas negras nesses lugares de alto escalão, né, de alta chefia, para poder realmente mudar essa realidade, né? Porque a gente tem ainda muita dificuldade de ver uma mulher negra como líder de um grande escritório. A gente tem dificuldade ainda de ver mulheres negras advogadas bem-sucedidas. Então, é preciso que a gente tenha ainda a ajuda dessas instituições como o OAB, Ministério Público, Defensoria Pública, fazendo campanhas para que se tenha mulheres negras em todos os espaços. Então, acredito que está tendo essa mudança, ainda é muito lenta, né? Visto que a gente vê ainda a situação da população negra, que é ainda a população que tem menos escolaridade, é a população que tem menos poder aquisitivo, mas que eu vejo que está mudando e espero que mude de uma forma muito mais rápida para que a gente possa, de fato, mudar a sociedade e viver de uma forma plena como um país desenvolvido, como um país que realmente acolhe as pessoas e que quer seguir em frente. Bom, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu sou da posição de que todo o trabalho, toda a atuação, toda a luta, por menor que seja, vale muito a pena. E aí eu pergunto para vocês, começando por Flávia, o que você tem feito, Flávia, para poder mudar esse cenário que você acabou de descrever?
Bem, e além de ser diretora de mulheres da OAB, eu também sou assessora parlamentar. E sou assessora parlamentar de uma vereadora negra retinta, que é a vereadora Thaís Ferreira. E no nosso gabinete somos majoritariamente pessoas negras, né? Então, eu acredito que quando a gente trabalha em prol daquilo que a gente acredita, fazendo política para pessoas negras, fazendo política para mulheres mães, para crianças, né? Para que elas tenham acesso a uma cidade mais justa, para que elas tenham acesso à cidade de fato, porque a gente hoje em dia não tem acesso à cidade, a gente tem medo de sair sozinha na rua, a gente tem medo de sair de noite na rua, porque a cidade não é feita para nós mulheres negras, para as crianças. Então eu acredito que esse trabalho é um trabalho que, nossa, me dá muito prazer de fazer, apesar de ser difícil, porque muitas vezes a gente passa por coisas e vê coisas que infelizmente, em 2025 ainda acontece, principalmente na Câmara de Vereadores, né? São projetos de lei que são esdrúxulos, né? A gente vê projeto de lei para barrar criança na parada LGBTQI/PNA+, a gente vê projeto de lei para que as mulheres não tenham acesso à informação do aborto legal, do aborto seguro. Então, apesar desses percalços, eu acredito que bastante que a gente faz, a gente está tentando aí mudar a sociedade, a realidade das pessoas. É um trabalho que me dá prazer e que, apesar de não atingir de uma forma assim tão diretamente as pessoas, eu acho que isso o movimento sempre faz com que as mudanças aconteçam. Então eu tenho fé, eu sou otimista nesse sentido de que o trabalho que a gente exerce um dia lá na frente vai fazer com que a gente tenha uma sociedade mais justa e igualitária. Herédia. Perfeito, doutora. Eu trabalho diretamente como defensora de direitos humanos e defensora de mulheres vítimas de violência, então eu acabo trabalhando muito com organizações da sociedade civil, acabo apoiando muitas ONGs, então meu trabalho, como você falou, é um trabalho de formiguinha, mas quando você vê que dentro de um coletivo, se uma pessoa atingida deu certo, o trabalho fez a diferença, eu já acho que o projeto foi super maravilhoso, que ele teve um total de 100% de aproveitamento, porque você conseguir mudar a vida de uma pessoa já é um diferencial muito grande. Então, ao longo da minha jornada de trabalho, é esse trabalho de formiguinha que eu venho desenvolvendo, buscando acolher mulheres vítimas, que até inclusive foi assim que surgiu o meu trabalho. Você é advogada criminalista, está na delegacia, e aí chega uma mulher que não tem um acolhimento, isso nos autos lá de 2020, 2019, e aí a mulher está ali sozinha, precisando de um acolhimento, eu acabava acolhendo e ajudando numa advocacia por conta própria ali para tentar ajudar. E aí a gente criou um grupo de amigos advogados que acabou criando esse coletivo de acolhimento para essas mulheres vítimas. Ao longo do tempo, esse trabalho virou um instituto, hoje em dia eu já não estou mais à frente, mas sigo trabalhando tanto no combate à violência contra as mulheres, quanto no fortalecimento do empreendedorismo feminino. Uma das pautas que a gente tratou aqui é o fato da mulher ela ser subjugada no ambiente de trabalho, embora a mulher ela seja muito mais estudada, com dados fidedignos. A mulher ela tem um perfil acadêmico maior do que o homem, mas é sempre subaproveitada nos ambientes de trabalho. Então é nessa luta pelo fortalecimento do direito das mulheres. E aí, dentro do que vocês acabaram falando aqui, com relação às empresas, a gente lutar eu até anotei aqui, pelo Pacto Global da ONU, cobrar das empresas que façam aderência a esse Pacto Global, que exige que as empresas sigam algumas diretrizes, que dê condições para mulheres negras, que combatam o racismo e que a gente consuma essas empresas que estão dentro das diretrizes do Pacto Global da ONU. Se for uma empresa que não tem um mínimo de olhar e acolhimento social, a gente jogar para escanteio e não dar o mínimo de visibilidade. E a gente sabe que tem várias empresas que as pessoas acham maravilhosas aí na internet, que acham cool usar aquela marca, mas que são empresas que apoiam a escravidão, que apoiam o racismo, que acaba vilipendiando o direito de mulheres e de seres humanos de um modo geral. Então, a gente fortalecer essas empresas que acolhem esses espaços e que buscam essa melhoria e seguir na luta pela melhoria dos direitos das mulheres,
fortalecimento dos direitos humanos e é uma jornada que nunca para. É um trabalho árduo e diário. Uhum. E vambora, vamos continuar trabalhando. Vambora. Agora, Flávia, voltando aí ao caso da balconista, né? A gente citou aqui também o do entregador e, infelizmente, vários outros, assim, que acontecem não só no ambiente de trabalho, mas qualquer lugar que você estiver, porque, infelizmente, o racismo está ali presente, Sim. né? Como que a gente pode se defender de uma situação, de uma situação ali que a gente está sendo vítima de racismo? Para poder se proteger, filmar, ou você chamar, pedir por ajuda, o que a gente tem que fazer para poder se proteger e para ter provas para a gente poder buscar auxílio jurídico? Exatamente isso que você falou, Gabi. É você tentar conseguir o maior número de provas. Eu acho que hoje, com a era dos celulares, é muito importante que você filme, é muito importante que você, se tiver pessoas em volta que tenham assistido o crime acontecendo, que você pegue o contato dessas pessoas para posteriormente, se a pessoa, o agressor fugir, por exemplo, você poder contactar essas pessoas para que elas sejam suas testemunhas. Então, é você produzir o máximo de prova que você puder, né? Se for nas redes sociais, que você printe, que você guarde o link de onde aquela ofensa foi proferida, porque isso é muito importante para você provar que o crime aconteceu e poder identificar esse agressor, esse criminoso, esse racista, e ele poder responder de forma contundente e exemplar. Herédia, dentro dessa pergunta que eu fiz para ela, você fala muito de acolhimento, né? Então, ela falou mais de como pode se proteger ali, gerando provas, né? Para poder tomar uma medida legal mesmo, para poder se proteger de situações como essa. Sobre acolhimento, quando a gente assiste uma situação como essa, assim, às vezes a pessoa pode nem se dar conta que aquilo ali é um ato de racismo, ou então percebeu realmente uma injúria racial. Como que a gente pode acolher? Nós, enquanto sociedade, se você observou, você acolher aquela pessoa num primeiro momento, falar, você não está sozinha, se precisar eu posso ser sua testemunha, oferecer, informar o endereço da delegacia. Nós temos a especializada, que é a DECRAD, aqui na Rua do Lavradio, mas qualquer outra delegacia, ela está preparada para atender crimes de racismo, que infelizmente a gente só tem uma no estado todo, né, doutora? Uhum. Mas qualquer outra delegacia acompanhar, demonstrar para aquela pessoa que ela não vai ser revitimizada, e enquanto advogado é você levar na especializada, que lá, né, é um ambiente mais preparado para acolher aquela pessoa, são pessoas que já entendem diretamente ali de um crime racial, e dentro do que a doutora falou, uma coisa que eu oriento sempre, seja mulher vítima ou uma pessoa que é vítima de racismo, além de filmar, eu falo, abre uma live. Na hora, abre o Instagram, pega o Facebook, abre uma live, porque ele vai estar ali para todo, porque além de ter o crime de xingar, ou nós, enquanto mulheres e pessoas negras, a gente também está sujeito a, de repente, o camarada tentar te matar e se sentir confortável com isso. Então, quando você abre uma live, a pessoa já está ali, ó, para o mundo inteiro. Você tem testemunhas ao vivo, se for uma mulher vítima, o cara já está com a cara ali nos seus amigos, aí a maioria dos seus amigos vão estar assistindo. Então, eu sempre oriento isso. Gente, abre a live, esconde ali, puxa uma live que a pessoa vai estar ao vivo e todo mundo vai ver. E às vezes você está num lugar que você não está seguro. Quando você abre uma live que você coloca todo mundo para assistir naquele momento que você está sofrendo aquele abuso ou aquela agressão, você também consegue, a pessoa pode identificar onde você está e pode mandar uma ajuda, pode tentar te auxiliar. Então, essa é uma das iniciativas que eu falo. Gente, está numa situação de risco? Live. Principalmente quando eu trabalho muito em comunidades com pessoas negras em situação de vulnerabilidade social e que acabam sendo criminalizados em alguns centenas de casos isolados nas comunidades, enfim. Eu sempre falo, abre uma live, se coloca em uma situação segura, que hoje, graças a Deus, com o advento da internet e os celulares, as pessoas pelo menos têm medo de serem expostas, né? Ele não tem medo de ser racista, não tem medo de ser um agressor, mas ele tem medo de ter o rosto dele colocado numa rede social ou de ser pego por uma câmera. Então, a gente precisa utilizar o celular como uma arma de segurança também nesses casos. Você já precisou, Flávia, usar de artifícios assim para se livrar de uma situação de injúria racial, de racismo? Você trouxe o caso aí lá atrás, de quando você estudava na escola particular, praticamente única negra, né, que tinha. Não.
Nunca precisei. Depois de adulta, não. Já passei por bullying, muito bullying na escola. Minha mãe também já passou por muita situação de racismo em agência bancária, né? E aí, minha mãe sempre foi uma pessoa muito reativa, e aí ela fazia aquele... Sua mãe biológica. Minha mãe... Não, eu só tenho a mãe biológica. A minha avó que era... Ah, tá. Que adotou minha mãe. Ah, entendi. Mas que também não tinha celular na época. Tinha até celular, mas não eram esses celulares com câmera. Eu, Flávia, nunca passei por uma situação assim que eu precisasse gravar. E às vezes que eu passei por alguma situação que eu considero racista, eu consegui intervir e me posicionar da forma que eu acredito ser adequada. Mas já vi, sim, já vi muita pessoa precisando usar o celular. E já usei para ajudar outras pessoas, mas não foi um caso de racismo em si, mas, por exemplo, a abordagem da polícia a crianças, a abordagem da polícia em população de rua. Então, eu utilizei o celular para resguardar, né, a integridade física daquelas pessoas. O celular realmente é um advento hoje em dia que é importante você ter, né, e nessas situações você registrar para que sirva de prova, porque infelizmente a gente sabe que na situação do crime de racismo, na situação da violência contra a mulher, é importante que a gente acione a polícia, mas a gente ainda tem operadores do direito, a gente ainda tem policiais que não entendem como violência racial, que não entendem algumas violências de gênero como violência de gênero. Então, você ter ali gravado, você ter como comprovar que aquela violência de fato aconteceu, além de chamar, né, o policial ali para intervir naquele caso, é muito importante. Então, não só confiar nas instituições policiais, nas instituições de justiça como um todo, né? Mas você também ter ali sua prova do que ocorreu, do que aconteceu no seu celular é importante. E você, Herédia, já passou por alguma situação de racismo, de injúria racial, diretamente? Participou de alguma diretamente? Já. Muito velada, mas já. Enquanto criminalista, eu acabo tendo que eu preciso me posicionar o tempo inteiro, porque uma mulher na área criminal eu ia perguntar sobre isso. Já é um espaço que é prioritariamente ocupado por homens. Há cerca de 4 anos atrás, eu ainda mantinha o cabelo alisado. Eu tinha sempre que estar com o cabelo alisado, porque internamente eu achava que as pessoas só respeitavam quem estava com o cabelo alisado. Porque, de um modo geral, as pessoas ficavam... se você está com... Minha mãe também acaba que não culpabilizando ela. Mas seu cabelo assim, você parece que não está arrumada. Você tá com o cabelo assim, você parece que tá bagunçada. E aí você acaba querendo se colocar da forma que os outros, né, estão, para você ser aceita ali naquele grupo. E aí, a partir de alguns anos, eu já parei de alisar cabelo, enfim. E há um tempo, até numa delegacia próxima a Tijuca, eu cheguei e aí eu não estava assim super arrumada, estava ali com a minha roupinha básica, cheguei. Aí eu falei, gostaria de ter acesso à cópia do inquérito e tal. Ela, mas você é advogada? Assim, mas ela me olhou de baixo para cima e era uma policial mulher. Eu falei, tô com a AB aqui. Mas na hora eu não tive uma reação. E aí também é tudo muito delicado quando você é advogado. Se você se posicionar em determinados casos que você está pedindo para ver a cópia de um processo criminal. Se eu batesse de frente ali com ela, porque eu acabei demorando um pouco para... Eu falei... Aí eu saí do espaço e falei pro meu marido, ela foi racista comigo. Ela meio que me olhou assim, tipo, você é advogada? Eu falei, sou. E eu assim, né, simpática, enfim. Já me senti preterida em alguns locais, por eu não... e aí sempre teve essa questão de achar que você precisa estar mais arrumada, você precisa estar mais empoderada, porque senão as pessoas não te respeitam, e estar sempre preparada para algum tipo de ofensa. E isso é uma situação que acaba que
E aí tem muitas mulheres negras, mulheres pretas, que acabam que aí fala, ela é muito reativa, é muito agressiva. Mas porque a gente está sempre preparado para reagir e eu não aceito. Eu sou uma pessoa tida como reativa porque eu não aceito. Você não vai me tirar como menos, você não vai me diminuir por eu ser mulher. Eu trabalho, eu estudo muito para ter um posicionamento no mercado e não abaixar a cabeça para nenhum racista, nenhum machista. E luto pelo direito de quem está do meu lado. Se eu ver uma situação de machismo, de racismo, de violência, eu sou aquela que se mete. Ainda que eu esteja num momento de descontração, eu não deixo passar. E meu marido fica, cara, pelo amor de Deus, a gente tá... Eu falo, não, que isso? No outro dia, quase que eu falei pra mulher, eu estava num samba, e aí o marido dela, eu senti que a mulher tava com medo, ele aumentando o tom de voz. Menina, no meio do samba, eu falei... Você não vai falar assim com ela, não. Você tá com medo? Ah, o marido tava falando com a esposa. Já tava que bêbado. Que você não a conhecia. Não a conhecia, mas eu já estava com o meu radar ligado de violência e vi que ela tava ficando com medo. Numa situação de ele beber um pouco demais, eu já tô com medo dele ultrapassar aquele limite. Quando ele saiu de perto, eu falei, se você precisar, a gente vai na delegacia. Eu já tinha até tomado um drinkzinho, aí eu falei, não, a gente vai na delegacia, você não tá sozinha. E aí é assim, uma situação de vigilância o tempo todo, porque mulheres são vítimas o tempo todo e o racismo está presente nesses espaços o tempo todo e a interseccionalidade disso acaba fazendo a gente ficar vulnerável muito mais vezes, né? Sim. E aí até dentro do que a doutora falou, uma questão que eu acabo pesquisando muito é que a violência contra a mulher, ela é muito grande. Graças a Deus, ela está tendo um espaço muito maior de debate, tanto nas instituições públicas, mas existe a violência contra a mulher preta, que é uma violência diferenciada, que o Estado não vê, que é uns locais onde tem as favelas, comunidades. A Patrulha Maria da Penha não chega e essas mulheres ficam em uma situação de vulnerabilidade total, porque infelizmente elas não têm acolhimento. E aí a gente tenta trazer projeto social, a gente tenta levar palestra, a gente tenta trazer a conscientização para que essas pessoas também sejam colocadas nesse mapa. Porque é diferente de você estar num prédio, você ligar e a Patrulha Maria da Penha está na sua porta daqui a 10 minutos. Outra coisa é você estar dentro de uma comunidade. E aí é um outro sistema. Verdade. E eu acabo atuando nesses espaços também. E quer complementar, Flávia? Quero. Tem uma coisa que a Herédia falou e me trouxe a lembrança, que há uma diferença entre o racismo estrutural e o racismo tipificado em lei, né? Muitas coisas que acontecem no cotidiano, do racismo do cotidiano, as pessoas falam, mas isso aí é racismo estrutural, como se não fosse algo, como se fosse algo menor e não fosse crime. Mas que, de fato, aqui no Brasil, não. Mas eu já vi casos nos Estados Unidos em que foi considerado crime. Por exemplo, racismo estrutural. Uma fábrica de automóveis que não tinha mulheres negras no chão de fábrica. E aí, judicializaram essa questão nos Estados Unidos e a empresa foi condenada por racismo e por machismo, por não ter mulheres negras na empresa. Ali ela não teve uma atitude positiva, que eu falo assim, racista. Ela não botou no anúncio que não contratava mulheres negras, né? Mas ela não contratava. E aí, de uma forma velada, uma empresa é racista por não contratar mulheres negras e foi condenada. Aqui no Brasil, a gente considera isso como racismo estrutural. Não tem mulheres negras em cargo e posição de poder, de liderança, porque o racismo estrutural não deixou, as mulheres não conseguem chegar a esse cargo porque elas não têm escolaridade, enfim. Cria-se diversas justificativas para que se não tenha pessoas negras em certos lugares. E aí fica por isso mesmo. Não é considerado crime, não é considerado... como a Herédia falou, não há responsabilização do Estado em relação a essas questões. Então, fica nesse racismo velado que a gente não consegue comprovar, mas que você sabe que existe, que está ali. Então, muitas vezes, o que acontece com a gente, principalmente comigo, né, nessas situações racistas que eu não precisei gravar, porque não acontece um racismo direto, é esse tipo de racismo estrutural que falam, é um racismo velado, que eu sei que eu não estou em uma situação X, uma situação Y, porque eu sou uma mulher negra. Mas ninguém nunca chegou de fato e falou, Flávia, você não pode porque você é uma mulher negra. Porque aquilo ali é uma coisa velada, que você sente, todo mundo sabe, mas que não é palpável. E é difícil de provar. É muito difícil de provar.
Então, o racismo estrutural aqui no Brasil, infelizmente, existe, coloca as pessoas negras em um lugar onde elas não podem chegar, mas não tem como você comprovar, nem como você combater, né? E é algo que precisa mudar esse pensamento social para que ele, de fato, acabe e deixe de existir. Bom, a gente está chegando já ao final do nosso papo, mas a Herédia trouxe um ponto aqui antes da gente começar a nossa entrevista que me chamou a atenção, né? Que foi de falar da importância das mulheres estarem juntas, em coletivo, se apoiarem. A nossa conversa aqui também permeou um pouquinho disso. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, Herédia. O que nós mulheres podemos conquistar quando a gente se une? Enquanto mulheres, cada uma, quando uma mulher sobe, puxa a outra, ela fortalece o coletivo inteiro. Adoro. Eu acho que os movimentos atuais de mulheres se apoiando, mulheres se ouvindo, mulheres falando sobre o seu dia a dia, e aí um tema até que as mulheres 40 a mais agora vem trazendo, que são debates sobre como a saúde da mulher para envelhecer, como os espaços de fala para mulheres estão sendo abertos e o direito das mulheres, a saúde da mulher vem sendo tratada, isso fortalece todo um coletivo. Então, assim, eu busco, né, através do meu trabalho, estar em ambientes como esse, até para aprender. Eu estou aprendendo o tempo todo, busco conhecimento justamente para eu poder me fortalecer enquanto mulher e busco também fortalecer outras mulheres, seja nesses locais onde o Estado não chega efetivamente, e aí o papel das organizações da sociedade civil é justamente esse, ser um braço do poder público para poder atuar nesses locais. E eu vou levando esses debates, trabalhos, seja através do empreendedorismo feminino, nesse trabalho que a gente faz com relação a Projeto Mulheres de Frente, que fortalece mulheres que... O Rio de Janeiro é um percussor de mulher, é o maior estado com mulheres empreendedoras de todo o Brasil, embora o Rio de Janeiro seja um estado pequeno, né, em relação aos outros estados. Então, a gente fortalecendo mulheres para regularizar a situação das suas empresas, através de contratos, levar apoio de contador, porque a maior parte das mulheres são empreendedoras, mas muitas das mulheres, às vezes, nem se vê enquanto empreendedora. Então, assim, fortalecendo mulheres nesses espaços também, para que elas possam se ver como empreendedoras, possam crescer no seu trabalho, seja porque às vezes a maternidade te impede de voltar ao ambiente de trabalho, seja porque o sistema não te acolhe da melhor forma, seja porque você é uma mãe atípica, porque você não tem com quem deixar seu filho. Então, o empreendedorismo também é uma forma de uma mulher conseguir sair do estado de violência, porque às vezes ela se mantém ali naquele movimento porque não sabe como vai seguir a sua vida, a vida de um filho, como é que eu vou sustentar, onde eu vou morar. Então eu venho trabalhando também nesse sentido de empoderar mulheres empreendedoras para que elas consigam dar um grito de liberdade, porque na verdade, no Rio de Janeiro principalmente, as mulheres elas estão comandando o empreendedorismo, elas estão levando a economia desse estado e precisam se posicionar e saber como seguir, porque todo mundo faz alguma coisinha para vender, todo mundo tem um negocinho aqui, e é isso que eu venho trabalhando, buscar levar esses espaços de fala, fortalecer essas mulheres e levar ajuda também para mulheres vítimas de violência em espaços que elas às vezes não entendem que estão sofrendo violência. Então, através desses debates todos, você chega com um outro tema, mas consegue chegar no tema da violência, porque às vezes você não vai ser acolhido diretamente. Sou aqui uma advogada que combate a violência contra as mulheres. Mas a gente está trazendo um espaço de empreendedorismo e aí, através desses espaços, você consegue bem coisa de mulher chegar mesmo, né? nesses assuntos, exatamente. Porque às vezes o espaço não te acolhe, né? Lá vem ela combater e tal. E é difícil, a gente acaba... E as pessoas que querem entrar em contato com você, como fazem? O meu Instagram é @HerediaAlves. Agora eu estou formalizando um instituto que chama Instituto Nacional de Direito e Cidadania. Deixo o espaço aberto até para a doutora como convidada. Eu estou organizando ainda a parte documental para a gente poder acolher cada vez mais mulheres em situação de violência ou que queiram se fortalecer com os nossos coletivos. E me procura no Instagram, que está sempre sendo bem-vinda. É um espaço de acolhimento que
Fez contato, eu estou imediatamente, alguém do nosso grupo faz contato e dá um retorno para poder seguir com o atendimento. Flávia Ribeiro, estamos chegando ao fim. Queria pedir para que você fizesse as suas considerações finais, de repente alguma coisa que a gente não abordou e é importante as nossas convidadas, né, quem está acompanhando a gente, saber. O que você traz? Bem, eu quero reforçar aqui que racismo é crime, injúria racial é crime, e se qualquer pessoa que tenha sido vítima queira denunciar, pode procurar os canais da polícia. A gente tem o Disque 100 também, onde a pessoa pode fazer a denúncia. Pode procurar também os canais da OAB-RJ. A gente tem a comissão, a diretoria, na verdade, é uma diretoria de igualdade racial na OAB. A gente tem outras comissões temáticas. A gente tem a diretoria da mulher, da qual eu sou diretora, presidente, e tem a Defensoria Pública. Então, quem for vítima de racismo e quiser não ir direto para a delegacia, mas quiser conversar primeiro, ter um acolhimento, pode procurar os canais da OAB, @OABRJ. Pode procurar também o meu Instagram, que é @FláviaPRibeiro. E pode procurar diretamente a delegacia DECRAD na Rua do Lavradio, e como a Herédia falou, todas as delegacias estão aptas a receber a denúncia de racismo, mas se você se sentir se você quiser ter uma delegacia especializada, é importante procurar a DECRAD e falar sobre isso, que racismo é crime, que você não deixe passar impune, que você consiga reunir o maior número de provas, seja ela vídeo, foto, como a Herédia falou, fazer uma live, pegar o contato das pessoas que estão em volta, caso você tenha sido vítima de racismo, para que você tenha um maior conjunto probatório para você poder apresentar e que essa pessoa, esse agressor, esse racista seja punido, responsabilizado e que seja uma responsabilidade exemplar, porque só assim a gente vai conseguir combater o crime de racismo com punição, e a punição tem que ser exemplar e efetiva para que mude essa situação, para que a gente não tenha mais pessoas negras sendo expostas pelo simples fato de serem negras, né? Então, é muito importante que a gente faça essa denúncia e vamos bola para frente. Bola para frente. Muito obrigada, Flávia. Eu que agradeço. Foi ótimo tê-la aqui. Obrigada. Herédia, agradeço a você também pela participação. Eu que agradeço pelo espaço. É isso, estamos encerrando mais o Empoderação. Dessa vez não teve tanta risada, né, tanta gargalhada, porque o tema foi muito mais sério, mas informação de qualidade não faltou. Agora, com certeza, você está muito mais por dentro dos seus direitos e de como se proteger, que essa é a nossa proposta aqui. Compartilhar informação, compartilhar conhecimento e estarmos juntas. Te espero na próxima. Tchau!